Você está entrando nas obras. Você está entrando em começar igrejas. Você está entrando no ministério de apóstolo. Estamos chegando a quase 300 pessoas já, gente. Na próxima vez que o senhor voltar aqui, nós acreditamos que estaremos em outro prédio. Se você tem uma visão, você está vendo por dentro. Já aconteceu, já aconteceu. Você não anda ansioso nem preocupado, porque o Espírito de sabedoria e de revelação chega no pleno conhecimento da verdade, ilumina os olhos do teu coração e você começa a ver, aleluia, aquilo que Deus está vendo. O diabo não vai parar tua dança, irmão. O diabo não vai tirar teu grito. O diabo não pode roubar. Ele não pode tirar a tua alegria. Não foi o diabo que te deu alegria. Não foi o diabo que te deu alegria. Ele não pode tirar a sua alegria. Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou e o batismo no Espírito Santo e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Graça e paz, boa tarde, shalom. Olha,
mais um podcast, não, um novo podcast. Nós estamos aqui nessa tarde aqui de quinta-feira. E obrigado aí pela sua audiência, obrigado por você estar conosco aí, de todo o Brasil e fora do Brasil também, viu? Porque tem gente que participa conosco, tem irmãos aqui, tem pessoas que participam conosco até do Japão. Tem gente da Suíça, de vários lugares do mundo e do Brasil também, né? Graças a Deus. Então, obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar esse link, tá certo? Passa à frente aí, compartilha com força esse link, porque hoje o tema, o assunto é top demais, né? Cada podcast aqui é um assunto diferente, um tema diferente. E hoje o convidado, daqui a pouquinho eu vou falar pra você, tá bom? Segura aí que daqui a pouco eu vou apresentar esse convidado, essa autoridade aqui. E autoridade no assunto, tá? Ele é autoridade no tema, quando se diz respeito ao ofício do profeta. É isso mesmo, o ofício do profeta. E hoje vamos falar do profeta na atualidade, o profeta do Novo Testamento. Olha que coisa boa. Então eu quero que você fique com muitas expectativas aí. Fique com muita expectativa para receber tudo aquilo que tem para a sua vida nessa tarde, viu? Olha, tem um prato diferente. Deus não repete prato não, viu? Hoje tem um prato diferente para você aí, você vai se regalar, como diz a história. Eu quero agradecer aqui ao nosso pastor, nosso apóstolo Eliezer Rodrigues e a Mama Georgia e a Mama G. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, Mama, por abrir as portas aqui, né? Vieram aqui para Taubaté, porque nós estamos aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, no coração do vale, né? E o pastor Eliezer, a Mama Georgia, eles arrancaram os tocos aqui, abriram um caminho para que hoje nós possamos estar aqui neste lugar, nesse estúdio aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. E igreja essa que tá bombando, viu? Olha, tá bombando, olha como eu tô falando, hein? Uma linguagem mais jovem, né? Bom, tá demais, tá num novo tempo, tá numa nova estação, um ano de glória maior, né? Foi profetizado para esse ano, e a igreja aqui no domingo, muito avivada, muitas pessoas aí vindo para Jesus, voltando para Jesus. Então fique conosco, falando da Igreja Avivada. Nós temos esse canal aqui do Verbo da Vida em Taubaté, que está muito avivado também. Você tem que participar, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Se inscreva, dê o seu joinha, para que você possa receber. Você se inscreve no canal e você coloca lá o sinalzinho lá, vai no sino ali, né? Para que quando sempre que sair algo novo, uma ministração, o que sair de novo aqui, podcast, seja o conteúdo que sair, você vai estar recebendo em primeira mão, isso mesmo. Você vai ser sinalizado aí do que está saindo no nosso canal para a sua vida, para edificar a sua vida, tá bom? Então, fica com a gente aí, expectativas a 1000, que começa a compartilhar com força aí, tá bom? Faz o bem, compartilhe outra coisa. A sua participação no chat é muito importante. Então eu conto com a sua participação nesse chat aí, vamos conversar aqui, diz aí de onde você fala, né? Que lugar que você fala, qual estado, qual país, né? Qual a cidade, de que igreja? Tá parecendo o Globo Repórter, né? De onde você é, quem é, o que ele come. Bom, é mais ou menos por aí. Mas você vai participar com força, eu tenho certeza. Participa do chat. Eu conto a piada e eu mesmo rio, viu? É desse jeito. Mas olha, então, hoje, falando aí do profeta do Novo Testamento, profeta na atualidade, eu tenho aqui a presença aqui desse homem de Deus, hein? Um homem aí que tem uma caminhada, uma jornada, muitas experiências para falar sobre esse tema aí, que eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Se eu fosse você, eu me preparava aí, anotava tudo. Bom, você pode até ouvir, você deve ouvir depois outras vezes, viu? Esse podcast quando terminar, tá bom? Mas ele vai falar com muita expertise, né? Ele é como se fosse um bisturi de um médico, porque ele é certeiro. Eu estou aqui com o pastor Josinaldo Major. Seja bem-vindo, pastor Major. Graças a paz, Roberto. Muito obrigado. Graça e paz, Shalom. Muito obrigado por sua presença. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente nessa tarde aqui, né, afogueado. O profeta... Pessoal, eu não sou profeta nem filho de profeta, viu? Já vou falando, viu? O profeta é diferenciado. O profeta é outro nível. Bom, todos os dons ministeriais se completam, não é verdade? Mas ele vai falar melhor do que eu. Então eu vou deixar aqui, já vou jogar a bola aqui. Vou passar a bola aqui. Pastor, por favor, se apresente aí. Gente, graças e paz, boa tarde. Meu nome é Josinaldo Major. Eu sou um dos pastores aqui de uma equipe maravilhosa que nós temos em Taubaté. E quero também deixar aqui meu abraço, meu agradecimento ao pastor Eliezer. Toda a abertura, né, que temos em Taubaté.
devido ao que Deus está fazendo por meio da vida do nosso líder. Então é uma honra para a gente estar aqui também e podendo compartilhar aqui um pouquinho sobre o ofício, né, do profeta, o chamado e aquilo que Deus tem como revelação sobre esse ofício. Você que está aí do outro lado, suspeita se você é um profeta ou não. Você tem frutos na sua vida sobre esse ofício, sobre esse chamado. Vamos conversar sobre isso. Vamos trocar umas figurinhas aqui. Eu acredito que vai ficar bastante interessante o assunto. Já tivemos um podcast atrás sobre o ofício, né? Conversamos bastante, foi, Roberto? Foi e aí deixamos até a desejar algumas coisas que ficou faltando. Hoje a gente acrescenta, né? Que é muito assunto. O assunto é muito vasto. É um chamado maravilhoso. Quero também agradecer a você também que está nos acompanhando, nos assistindo fora do país. Grande abraço. Nós sabemos que o raio de atuação é muito amplo, então um grande abraço para você que está nos assistindo. Compartilha para alguém que se interessa também pelo assunto e a todos que você conhece nos grupos aí. E vamos estar conversando sobre esse ofício maravilhoso. Eu estou em casa, eu estou em paz, eu estou tranquilo para conversar sobre esse assunto, que é um assunto que é muito top. É um assunto da hora. Você vai gostar aí do outro lado. É um assunto que é muito rico em seu caráter no todo. No todo, exatamente. Obrigado, olha Roberto. Aí. Obrigado pela oportunidade. Viu? Eu que agradeço, pastor Major, o senhor está com a gente aqui. Bora lá. Com essa unção, com essa graça, né? Então nós vamos ser molhados nessa tarde aí com essa palavra, né? A palavra da fé que nos libertou e nos mantém libertos. Então, fica com a gente aí, olha aí, eu tô animado agora, demais. A gente tá muito animado, essa tarde promete, pra cima. Isso mesmo. Então, ó, já sabe, né? Se eu fosse você, eu pegava o dedo agora aí e começava a compartilhar com força, porque, olha, tá demais, viu? Tá demais. Então, compartilha aí, porque esse tema é muito bom. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, pastor Major, sobre essa questão do profeta, né? O profeta do Velho Testamento, do Novo Testamento. Vamos começar por aqui, pastor Major. A diferença aí, do pastor do Velho para o Novo Testamento. Qual é a diferença do pastor, do profeta atual? Como é que é, pastor? Vamos lá. Nós sabemos, né, que as Escrituras ela vai nos direcionando sobre ter sempre profetas, né? Deus, em Hebreus capítulo de número 1, Deus falava, né? Antigamente Deus falava para os seus servos pelos profetas, né? Então o profeta sempre ouve, né? Então Jesus não veio estabelecer na nova aliança. E como o profeta sempre ouve, a diferença do profeta da nova aliança e da antiga aliança é o quesito responsabilidade. Porque na antiga aliança, o povo era conduzido, por assim dizer, pelo profeta, né? A unção vinha sobre 3 classes de pessoas, rei, sacerdote e profeta. E essa unção vindo sobre essa classe de pessoas acabava guiando o povo. Então o profeta, ele era responsável por guiar o povo, né? A vontade de Deus, aquilo que Deus estava falando. Então o profeta tinha essa responsabilidade na antiga aliança, né? Já na nova aliança, graças a Deus, tem quem guia o povo. Nós chamamos de outro ofício, né? Não é o profeta, é o pastor que guia o rebanho. Então, na nova aliança, a diferença é essa, que na nova aliança, todos, né, que aceitaram Jesus, que recebem Jesus, que estão enxertados na videira verdadeira, esses mesmos têm por direção ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8 vai falar isso, Romanos 8:14, Romanos 8:16 vai tratar sobre ser guiado pelo Espírito. Ele fala que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, na antiga aliança, pelo homem não ter nascido de novo, não ter a natureza de Deus dentro dele, ele não tinha essa direção. Mas hoje todo filho de Deus pode ser dirigido pelo Espírito, pode ter uma direção de Deus na vida dele, sem necessariamente precisar do ofício do profeta. Mas aonde o profeta entra então? O profeta entra na nova classe da nova aliança, no que se diz respeito à doutrina. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que a doutrina ela era consolidada pelos apóstolos e profetas. Então, o profeta da nova aliança, ele é doutrinário também, ele tem esses dons de revelação caminhando na vida dele, mas em Efésios 4 vai deixar algumas regrinhas sobre aperfeiçoamento dos santos, para a unidade da fé. Então, o profeta hoje tem algumas responsabilidades. Não é pouca não, viu? Continua sendo um ofício muito, muito bom, muito top, mas tem sim o seu trabalho diferenciado. Então, na antiga aliança, o profeta guiava, na nova aliança, o profeta já não tem mais essa responsabilidade. De guiar, de conduzir. De conduzir o povo. Essa questão de condução, então, isso é interessante falar sobre isso. Isso é muito forte, nisso que o senhor falou aqui, pastor, porque as pessoas se confundem muito, ainda tem gente aí que está
vacilando nessa questão do ser guiado, né? Que, conduzido. Tem gente ainda que está procurando ainda ser conduzido por palavra profética, ser guiado por profeta. Pastor Major, vou falar uma coisa só para o senhor aqui, viu? Sim, pode falar, pode falar. Só para o pastor Major aqui. Pastor, tem gente que... Tem gente que vai atrás, tem gente que procura... Até para casamento. Isso, pergunta para o profeta. Olha aí. Com quem que eu devo casar? Ô, pastor Major, realmente o negócio é dessa forma mesmo, né? Sim. Na verdade, nós temos, né? Já vem da antiga aliança. Sim. Essa doutrina, esse segmento de procurar, né, o profeta. Isso daí já é corriqueiro. Elias, então, era muito procurado. Eliseu era muito procurado. Então, tinha-se na antiga aliança essa procura. E até mesmo tinha, né, escolas de profetas, lugares onde eles se reuniam, em Gilgal, nos montes onde eles se reuniam. Então as pessoas iam para lá, para quê? Para receber uma palavra, para receber uma direção. Isso era comum. Só que isso na antiga aliança, pelo homem ter nascido de novo, diferenciou muito. Porque agora o Espírito Santo está morando dentro de todo crente. Então, uma vez que você nasceu de novo, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, essa nova criatura, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro dela. Então, essa é a diferença. Então, hoje, um profeta pode trazer uma palavra para a sua vida? Pode. Pode ser direcionado a te entregar algo da parte de Deus? Claro. Ele está no ofício dele, né? Está na função dele. Só que isso não é como o ápice da antiga aliança. O profeta hoje ele vai chegar para simplesmente ministrar a você, muitas vezes coisa que já está no teu coração, muitas vezes coisas para confirmar sobre aquilo que você já tem no teu coração. Então o profeta chega para autenticar aquilo. Entendeu? Então, essa é a diferença. As pessoas não podem estar procurando, instigando o profeta a entregar uma palavra, a ser usado, ser guiado. Isso pode até fazer mal para o próprio profeta. Que ele pode cair numa linha que ele tem que entregar, que ele tem que fazer, que ele tem que... E se não tiver uma palavra, como é que ele vai provar que ele é um profeta? E ele também acaba se perdendo por meio disso. Mas isso tudo é o crescimento do corpo de Cristo. Amém. É onde o profeta vai entrar aqui. A gente vai ler daqui a pouco, Efésios capítulo 4, a gente vai ver o que o profeta realmente precisa fazer, além dos dons que operam na vida dele, tem algumas coisas a mais que ele precisa fazer e está operando constantemente também. Muito bom, você está ouvindo aí, você está com a gente conectado, fica firme aí, viu? Tem muita coisa, é só o começo, você viu aí? As pérolas já começaram a ser lançadas aí, então você agarra aí, se eu fosse você, viu? Eu anotava tudo, eu assistia de novo, porque vale muito a pena, tá? Olha aí, você está recebendo o PF. O que é o PF, Roberto? É o prato feito. É o prato feito aí do pastor Major, para a sua vida, para a minha vida aí, sobre esse tema tão pertinente, tão maravilhoso, que tem muitas dúvidas, né? Pastor Major. Sim. Essa questão que o senhor falou aí sobre o carimbar a palavra, o senhor falou autenticar. Sim. Gostei disso. Sim. Autenticar a palavra, né? Quando, digamos, tem o receptor e tem aquele que... da onde sai, né? Como é que é? O receptor e o... Conector. O conector. Bom, aí vamos lá. Do profeta. Quando aquilo sai do profeta para o receptor, se aquilo que o profeta falou... Vamos lá. Desenrola, Roberto. Vamos lá. Se aquilo que o profeta falou, se o cidadão, se o irmão... ele não tiver aquilo, não falou com ele, não tem nada no coração dele sobre aquilo. O que ele deve fazer? Ele deve lançar aquilo fora, jogar na prateleira? Ele deve julgar o profeta, a profecia? Como é que funciona isso aí? Ajuda nós aí. De maneira nenhuma. A palavra, ela vem testificando e autenticando coisas que já estão no coração, como também existem algumas direções, e dentro de um dom, que é o dom do Espírito, chamado palavra da sabedoria, que ele carrega o elemento dentro de si, com relação a coisas, lugares, pessoas, objetos, relacionado ao futuro. Então, é provável que aquela pessoa possa não ter pego da parte de Deus coisas do elemento do futuro. E o profeta vai trazer coisas relacionadas a esse tipo, mesmo que ainda não chegou no coração dele, ele deve deixar aquela palavra guardadinha numa gaveta, porque mais cedo ou mais tarde, sendo da parte de Deus, aquilo vai sendo confirmado, vai sendo autenticado, vai sendo confirmado, um ou outro chegando, e o coração dela, Deus falando com ela crescendo espiritualmente, vai chegar o tempo em que que aquela palavra vai acabar se cumprindo, ok? Ela vem muito nessa linha aí de palavra de sabedoria, com relação ao futuro, porque às vezes a pessoa não enxergou
aquele elemento do futuro dela, um chamado, uma cidade, um país, um propósito, entendeu? Necessariamente não para guiar ela, mas ela pode colocar no coração dela assim, no cantinho, não precisa jogar no lixo, né? Deixa no cantinho, porque se foi Deus realmente que falou, aquilo vai se tornando, vai amadurecendo com o tempo, vai chegando mais palavra de Deus em cima daquilo, aquilo vai ficando mais sólido dentro dela, até que Deus realmente compartilhe com ela sobre aquele propósito, e aí ela viva aquele propósito na vida dela. Quer dizer, abriu uma porta para o profeta no futuro, onde ele viu... Ele viu, ele entregou e a pessoa não conseguiu ainda pegar, né? Sim. E o profeta, ele é guiado para essa finalidade também. Então tem esse equilíbrio, né? Tem esse equilíbrio. Aí coloca na prateleira, né, pastor? Ok, é isso. Coloca na prateleira. Nós temos aqui Atos 21, né? Por favor. Quem está nos acompanhando aí. Atos capítulo 21, a Bíblia vai falar sobre Filipe, né? Filipe está em sua casa e a Bíblia vai falar que Filipe tinha algumas filhas. E essas filhas de Filipe, que era o evangelista, então já é um dom, né, do ofício aí. O evangelista, elas profetizavam, ok? E aí, estando elas profetizando na casa de Filipe, Paulo, chamado de Saulo, também estava lá. E aí chegou um profeta, chamado Ágabo. E aí esse profeta chamado Ágabo, ele chega no local, pega o cinto de Paulo e alguns adereços dele, se amarra todo e aponta e diz: assim acontecerá em Jerusalém ao dono desse cinto. Ou o dono dessa cinta, né? Então ele amarrado ali estava fazendo aquela arte, que é outra área também que o profeta vai precisar romper para crer nessa forma de trabalhar da parte de Deus. Ele pega um cinto, amarra, se amarra todo. Precisa fazer isso? Precisa. Ele tinha aquela direção, né? Então ele se amarra e ele fala: assim vai acontecer com o dono desse cinto. Quem é o dono desse cinto? O pessoal já olhou para Paulo. Paulo falou: rapaz. E aquilo só serviu para testificar aquilo que Paulo já tinha no coração, de ir por todos os locais e também passar em Jerusalém, das perseguições que lhe havia sido até mesmo falada da parte de Deus, que ele seria perseguido, né, por amor ao nome do Senhor, por amor ao Evangelho. Então confirmou. Ágabo acabou confirmando aquilo que estava no coração de Paulo. Alguns não sabiam e estavam: não vá, Paulo, não vá, não faça isso, não se desloque para lá, eles vão te matar. Aí Paulo: não, gente, eu sou pronto, eu sei. Testificou o que ele falou, já tem no meu coração do que ele está falando. Então a maioria das vezes vai testificar, vai estar no coração da pessoa, aquilo vai confirmar. Por que aquilo precisa de vez em quando ser liberado? Porque vai deixar muito mais sólido. Você vê que Paulo e os demais não sabiam, e Paulo sabia. E Ágabo pegou pelo Espírito e soltou para Paulo. E Paulo pegou aquilo ali: gente, é isso mesmo, importa que eu vá sofrer pelo nome do Senhor, tá na estrada do meu chamado, eu vou passar por isso em Jerusalém, tá tudo tranquilo, gente. E o pessoal querendo que ele não fosse. Então, chega para edificar a fé, chega para levantar o cara, chega para, entendeu? Marcar um tempo, uma estação, uma preparação para a pessoa que está recebendo aquela palavra. Não é somente uma palavra, é a palavra vinda de Deus, né? Como a gente já traz do Antigo Testamento, né? O assim diz o Senhor. Isso é lindo demais. Então, a Ágabo carregava o assim diz o Senhor. Geralmente o profeta vai carregar esse assim diz o Senhor, vai levantar a pessoa, vai dar uma guinada na pessoa, vai edificar a fé dela, entendeu? E aí a gente vai conversando um pouco sobre isso, mas essa linha. Pastor, então, falou assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor. Eu já ouvi profetas... entregando dessa forma, né? Não, eu já vi profeta falar assim, ó. Não sei se você que está em casa já ouviu. Ele diz assim, ó, se eu vou falar... Ele falando. Sim. Ó, eu vou até dizer assim diz o Senhor para você entender, né? Sim, sim, assim, sim. Para a pessoa pegar. Porque às vezes a pessoa não... Quando o profeta não fala assim diz o Senhor, para alguns não surgiu a mesma coisa, né? Não foi a mesma coisa. Mas com assim diz o Senhor ou não, é a palavra, né? É a profecia. Receba aí. Amém? E, pastor Major... Vamos lá. Vamos lá. Eu, nos devocionais, já aconteceu isso comigo, experiência própria, né? Sim, e eu sim. sei que você também que está conosco aí, tem muita gente participando aí conosco, ó, vai no chat aí, manda sua pergunta. Manda a sua pergunta aí no chat, não deixa. Tem muita gente aí, gente do Japão aí, tem sempre esse povo lindo do Japão participando conosco, o pessoal da Suíça. Ó, vamos lá, participa aí, tá? Vamos lá, mandando pergunta, pastor Major está afiado, pronto, preparado para toda boa obra, viu? Ele vai responder tudo nessa tarde aí. E olha, pastor Major, é experiência própria. Sim. Orando, aquela coisa toda, de repente começa a profetizar sobre a minha vida, na oração. Sim. No meu devocional. Sim. Eu e Deus ali. Sim. Tal. Começa a profetizar.
Aí saiu do quarto, eu sou um profeta. Será que eu sou um profeta? Estou profetizando, falando coisas aí do futuro, né? Deus, né? Através... ou até já lancei alguma profecia, já profetizei para alguma pessoa no culto. Isso faz de mim um profeta? Vamos organizar... as pessoas que não entenderem ainda essas diferenças, pastor, por favor, como é que é a diferença desse dom, o dom do profeta, né? E o dom da profecia? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa só... para quem não sabe, né? Existe os dons ministeriais, tá ok? E existe os dons espirituais. Então, para quem não conhece, existem os dons ministeriais e os dons espirituais. São coisas distintas, a gente não pode confundir, ok? E dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, Efésios capítulo 4 vai falar sobre esse ofício, ok? O camarada é chamado ao apostolado, ele é chamado para ser profeta, chamado para ser evangelista, chamado para ser pastor e chamado para ser mestre, ok? Então, é dom ministerial. A pessoa, ela nasce com esse dom, ok? Isso vem de Deus falando com Jeremias, né? Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei e te constituí. Então, Deus chama, constitui, ok? Esses ofícios. Vamos ler? Vamos lá, por favor, pastor. Efésios capítulo 4. A gente vai ler aqui, só para quem está nos acompanhando ficar com gostinho de anotar e também quem está querendo passar esse assunto para frente vai estar conversando também, usando essas passagens, né? Podemos ler? Por favor. Efésios capítulo 4 vai falar assim, versículo 7. A graça me foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Diga conceder. Conceder. Bora, conceder. Concedeu dons aos homens. Então ele vai tratar esses dons que foi concedido por Cristo, viu? Então Cristo concedeu dons aos homens. Aí ele vai dizer, ora, aquele que diz ele mesmo subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu também é aquele mesmo que subiu, para encher consigo mesmo todas as coisas. Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, entendeu? Então aqui no versículo 11 de Efésios capítulo 4, ele concedeu. E esse consentimento aqui é dentro do dom ministerial, ok? Então, dom ministerial, Jesus concedeu, havendo ter subido as mais altas alturas, concedeu dons aos homens. Então, Jesus distribuiu, ok? Então, vamos acreditar que Jesus era o 100%, que a Bíblia vai falar que sobre ele tinha um espírito, né? Não tinha um espírito por medida. Sem medida, né? Então ele tinha 100 medida, ou seja, ele era os 5 ofícios juntos. Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então ele, subindo, ele não levou para o céu, ok? É claro. O que vai prestar um profeta no céu? Não presta. Um apóstolo no céu para abrir igreja no céu não dá. Um evangelista no céu para evangelizar quem? Se o céu já é céu. Então você percebe que Jesus tinha os 5 e quando ele sobe, ele distribui. Ele concede na igreja, estabelecendo essas pessoas nesses chamados, ok? Nesses ofícios. Concedendo essas pessoas. Então quando uma pessoa é um profeta, ele está concedido ali, ele nasceu profeta, ok? Antes de nascer, ser formado no ventre da mãe dele, ele foi concedido, constituído, estabelecido, ok? A gente vai ler agora 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios aqui rapidinho, que a gente vai ver concedido em Efésios, a gente vai ver 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler aqui o versículo 28, a uns Deus estabeleceu na igreja, ok? 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja. Então não são todos, ok? Então profetas não são todos. Pastores não são todos. O apóstolo Paulo está nessa carta justamente conversando sobre isso. 1 Coríntios 12, 13, 14 vai tratar disso. E o apóstolo Paulo é muito... Ele dá muita ênfase a isso. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Claro que não. Entendeu? Então, aqui no versículo 28, a uns Deus
estabeleceu na igreja. Então, o que é um profeta? Profeta é um homem que fala pela inspiração do Espírito, que foi estabelecido por Deus. Então, Deus estabeleceu aquele camarada na igreja, e aquele camarada, no chamado que ele carrega, ele tem uma profunda inspiração sobre ele, ok? Ele tem uma unção sobre ele, tem uma capacitação divina, porque ele foi estabelecido por Deus, ok? Então, já definimos o que é profeta, dom ministerial, ok? Agora, o dom de profecia é outra história. E aí vamos trabalhar um pouco isso, porque às vezes a pessoa se confunde. Eu profetizei no culto no domingo passado. Isso faz de mim um profeta? Eu profetizei, acho que 2 semanas atrás. Eu vi algo na vida de uma irmã e entreguei uma palavra para ela. Isso me faz um profeta? Claro que não. O que faz ela um profeta? Ser constituído por Cristo, estabelecido da igreja, ok? Isso aí a gente já conversou nos outros podcasts. Se você quiser, acompanha nos outros podcasts, que a gente falou um pouco sobre se profeta ser chamado na palavra e numa forte manifestação do Espírito. E também tem outra característica dele, ok? Estamos falando de ofício ministerial. E uma das características do profeta é o quê? E pelos frutos o conhecereis. Então, o ofício chamado do profeta, ele carrega frutos. Então, tem coisas que vão sair dele, como frutas mesmo, entendeu? É fruto daquilo que ele carrega, ok? Então, ele é um homem ungido, fala por inspiração do Espírito, é chamado dentro do ofício de profeta, e ele tem frutos. A gente falou no podcast passado sobre ser chamado pela palavra, ser chamado dentro de uma forte manifestação do Espírito, mas também como é que eu vejo se alguém é um profeta na igreja? Frutos. Ok? Como é que eu vejo como é que eu vou saber se aquilo é uma mangueira? Se tiver manga. Como é que eu vou ver que aquilo é uma macieira? Se tiver uma maçã. Então, é assim que funciona, ok? Existe, claro, discernimento de espírito, existe a nossa liderança que consegue perceber pelo espírito os nossos chamados. Sim, Deus consegue conversar com o líder e mostrar para o líder, até mesmo para o líder, ajudar, ajustar, equilibrar, entendeu? Treinar. Porque também é um ofício que precisa ser equilibrado de treinamento. Se você é profeta, por favor, já submete aí ao treinamento, submete o teu líder, ok? Vai ser bênção para a tua vida, tá debaixo de autoridade, você não é um profeta sozinho. Então, esse dom estabelecido, ele tem frutos nele, ok? E aí os frutos, principalmente do profeta, a gente vai vendo que existem frutos que saem constantes da vida dele. Isso é mais constante no chamado dele. Assim como existem os frutos que saem do pastor, é mais constante na vida dele. Assim como existem frutos que saem do evangelista e é mais constante na vida dele, ok? Isso aí a gente precisa ter um equilíbrio, porque nós os 5 dons ministeriais ou os dons quíntuplos, eles precisam ser, como eu falei da outra vez, Power Ranger, né? Sim. Eles precisam estar juntos para que o poderoso Megazord se manifeste, ok? Então a gente precisa estar unido, o profeta precisa estar unido com o pastor, o profeta precisa estar unido com o evangelista, o profeta precisa estar unido com o mestre, com o apóstolo. A gente precisa se unir para quê? Para que a plenitude, Efésios 4, consiga, os santos venham a ser aperfeiçoados, amadurecidos. A gente vê um profeta amadurecido, mas o evangelista não amadureceu. Um pastor amadurecido, mas o mestre não amadureceu. Então a Bíblia vai falar desses ofícios como pessoas amadurecidas, que cresceram e elas estão ali para que o corpo de Cristo amadureça, cresça, se aperfeiçoe, entendeu? Então o ofício do profeta carrega esses frutos. Qual frutos são esses? É umas manifestações do Espírito que pode ser decorrente na vida dele. Discernimento de Espírito é um, palavra de sabedoria é um, e palavra do conhecimento é outro. E também, muito constantemente, o profeta vai operar no dom de profecia. Ok? Então, são 3 dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, e também o dom da profecia. Ok? Agora, deixa eu... Alguma pergunta? Não, continue. Pode continuar. Ok, então a gente só precisa dividir isso. Dons ministeriais, que é o que eu estou falando agora, para dons espirituais, ok? Então, dons espirituais, eu vou só trazer meus exemplos aqui. Pode. Por favor. Deixa eu colocar aqui na mesa, aqui, para a pessoa entender. Ó, me ajuda aqui. Opa. Peguei da festa do meu filho. São os apetrechos. Meu filho fez 1 ano, ok? Então vamos lá. Pode colocar aqui mesmo, não tem problema não. A gente tenta organizar, beleza? Aqui. Pegou. Vai ligar na tomada, pastor? Não precisa não. Se ligar na tomada, aí vai ser show demais. Então, na verdade, funciona assim, ó.
quando se trata de ofício ministerial, a gente está falando de, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ok? Efésios capítulo 4, a gente acabou de ler. 1 Coríntios 12, 28, a gente viu que Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres e depois os que têm dons de cura. E assim ele vai ministrando sobre esses ofícios, ok? Dom ministerial, praticamente, é uma coisa. Dom espiritual é outra, ok? Então, dom espiritual, 1 Coríntios 12, ele vai falar aqui, ora, versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Só para a gente dividir, para quem ainda não tem conhecimento disso, para que entenda, para que não confunda e a gente também não consiga, não comece a colocar tanta responsabilidade nos ofícios quando isso aqui está liberado para toda a igreja. É isso que eu quero estar frisando aqui nessa tarde com você. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, versículo 4. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito. Então vai falar de manifestações do Espírito, ok? Ou dom do Espírito. É concedido a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante ao mesmo Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, dada o discernimento de espírito, fé, dons de curar, operações de milagres. A outro, profecia, discernimento de espírito, e a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, ok? Certo? Perfeito, perfeito. Mais um só. Mais um só é o mesmo Espírito. Realiza todas as coisas, distribuindo individualmente. Como lhe apraz. Conforme ele quer. Ou conforme lhe apraz, ok? Sim. Então a gente tem aqui, só um exemplo básico, só para quem está enxergando a gente aqui. A gente tem, 9 manifestações. Vamos colocar 9 manifestações do Espírito. A gente tem o Espírito Santo, ok? Muito bem. O apóstolo Paulo vai estar trabalhando aqui sobre dons. A palavra dom é carisma. Carisma significa presente. Então, dom, dádiva, presente, Deus concedeu a todos. Ele está falando aqui, a um é dado a manifestação, a outro é dada a manifestação. Então, todos na igreja que estão ligados ao Espírito Santo podem estar vulnerável, ok? Pode estar pronto. Se ele está cheio do Espírito e se ele está se enchendo da palavra, se ele está meditando na palavra de dia e de noite, ele está muito pronto para que essas manifestações aconteçam. Muito bem. Ok? Chamado do ofício ministeriais é outra coisa, ok? Vamos colocar lá para trás para a gente entender essa linha primeiro aqui. Para toda a igreja. Gente, você que está me ouvindo, você que é membro, mas eu não sou um apóstolo, mas eu não sou um pastor, eu não sou um profeta, eu não sou um evangelista. Esses dons podem operar na minha vida? É claro que sim, operarão, e até que Cristo volte vai operar em massa. E agora que no último avivamento da igreja é que vai operar mesmo, ok? Mas eu aceitei Jesus agora, eu estou começando no verbo da vida, é muito novo para mim essas coisas, tá, mas o Espírito Santo concede a você essa manifestação, ok? Então, para toda igreja, estamos ligados a todos foi dado a beber do mesmo Espírito. De um só Espírito a gente bebe, ok? Então existem manifestações do Espírito. Manifestações do Espírito. Essas manifestações acontecem contigo agora. Pode acontecer com você agora. Um desses dons pode operar agora mesmo. Um desses dons pode ter operado hoje sobre a vida de um telespectador. Está vendo a gente agora? Ele pode ter sonhado e um desses dons operou. De manhãzinha ele pode ter ido para o trabalho e um desses dons operou. Esses dons estão para operar na igreja e fora da igreja, na vida de qualquer cristão. Sabendo disso, a gente tem desejo por isso. Porque eu não sou um profeta, mas existem manifestações do Espírito, existem dons que podem operar por meio da minha vida. Sim, isso me deixa mais desejoso. Então, desejai ardentemente os dons. Ok? Então, todo cristão que está nos ouvindo agora, em todo lugar do mundo, pode estar operando nos dons. Agora, a gente leu aqui, o irmão Hegel gosta de classificar, eu só peguei aqui mesmo por causa da gente ter um entendimento. Palavra da sabedoria, ok? É um dom do Espírito, carisma, presente de Deus. Esse dom tem uma finalidade, ok? Ele precisa operar na igreja. Palavra do conhecimento também é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus para operar na igreja e fora.
Esse dom também tem algo de elemento dentro dele, precisa se manifestar, ok? Discernimento do Espírito também é um outro dom que está operante na igreja. Ele tá suscetível, tem que desejar os dons para que ele se manifeste, ok? Então esses 3 dons aqui são conhecidos por nós como os dons de revelação. O elemento básico e pio deles são revelar. Quando eles estão se manifestando, eles estão revelando, ok? Aqui a gente já tem, ó, pega aí comigo aí, galera. Já tem um dom da fé, ok? A gente já tem os dons de operações de milagres e os dons de cura. Dom da fé, operação de milagre e dom de cura, cada um desses são presentes também. A pergunta é, Roberto, vamos conversar entre a gente aqui? Só entre nós, vamos lá, vai. Se carisma é um presente, e se os dons do Espírito são presentes, o dom da cura é um presente de Deus para o enfermo, você concorda ou não? Com certeza. Então, o camarada que está enfermo, ele precisa de um presente. E Deus já preparou esse presente e deixou esse presente nas Escrituras, e esse presente se manifesta na vida de qualquer cristão. E esse camarada é usado nesse dom de cura para curar uma pessoa que está enferma. Então, qual seria o presente de Deus para o enfermo? Cura. Cura. E a manifestação da cura seria o presente de Deus para esse camarada, ok? Estamos falando de presente, dádivas. Certo, carisma, dádiva. Aqui a gente está falando de operações de milagres. Certo. Outro presente de Deus maravilhoso. Olha como Deus é lindo e grande. A gente está falando aqui, a gente está falando aqui dom da fé. A gente está falando de operações de milagre. Esses 3 aqui estão na classe conhecido como os dons de poder. Dons de poder. Ok? Esses dons de poder aqui são presentes de Deus. Deus vê que o camarada não tem poder para curar. Aí usa outro para curar o outro. Olha que coisa linda. Deus vê que o camarada está sem orelha. Aí ele usa o outro camarada para orar pelo outro para a orelha crescer. Uau. Olha que coisa linda. Deus vê que o camarada está passando por uma turbulência e ele não tem fé para aquilo. E por meio de um dom, a fé dele é aquecida, é aumentada, é guinada. E ele consegue passar pacificamente por uma turbulência que jamais ele passaria, envolvido num dom chamado dom da fé. Esses 3 dons, eles são chamados de dons de poder. Isso é para operar na vida de todo crente, Roberto. Se a gente colocar isso para os 5 ofícios, vai ficar os 5 com a responsabilidade pior do que o Antigo Testamento. É bom que a gente fale isso logo para a igreja, porque a igreja toda vai ficar desejosa. Repete aí, pastor, por favor, essa última parte aí. Repete aí, sobre essa parte do fazendo esse paralelo, Velho e Novo Testamento. Se nós desejarmos que esses dons só operem na vida dos dons ministeriais, ou das pessoas que foram chamadas lá do outro lado, nos dons quíntuplo, a gente está equivalendo ao Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento isso já acontecia. E o Antigo Testamento não tinha igreja. Hoje nós temos igreja, corpo de Cristo. Então todo o corpo de Cristo pode operar nos dons do Espírito. Uau. Nos dons espirituais. Isso é a vontade de Deus, viu? Pastor Bud partiu para o Senhor, que é o apóstolo desse ministério, com esse desejo no coração. E ele sempre dizia, verbo da vida, irmão, precisa ministros, irmão, operar em dons, irmão. Então o pastor Bud sempre foi esse incentivo para a gente, de desejar os dons nas nossas reuniões, desejar o Espírito Santo se manifestando, desejar, porque nós sabemos, olha o tanto de presente, eu tô no 6º presente ainda. Faltam 3 ainda. Ainda tem mais 3 presentes. Ok? Então aqui nós temos os dons que revelam, os dons que produzem ou fazem, são os dons de poder. E aqui nós temos profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mais presente, cara. Ou seja, num culto de, vamos colocar, 1h30, nós temos muito presente para desfrutar da parte de Deus. Nossa. E a gente pensava que era só prosperidade, só carro, só casa. Sim. E isso aqui também são presentes, ok? É os carismas. E o Espírito Santo está pronto, viu? Você está vendo que tem uma linha só interligando tudo? Concedendo a quem quer, da forma que lhe apraz, da forma que ele gosta, da forma que ele vem presentear, ok? Então, profecia, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Esses dons aqui são conhecidos como a classe dos dons vocais. São os dons que falam algo, ok? Então, vamos lá? Revelam algo, produzem e fazem algo, poder. E falam algo, ok? Então eu costumo pensar, aqui é Deus revelando, aqui é Deus fazendo, aqui é Deus falando.
Muito bem. Ótimo. Isso vai deixar com que o culto esteja dentro de uma plenitude de Deus. Você quer mais didático do que isso? Não Tentei dá. trazer o brinquedo do meu filho aí, ó. Não dá, porque assim, até uma criança, pra até gente o filho entender. do pastor Pronto. entendeu tudo, viu? Pronto. Então, Vai lá, pastor. já que estamos aqui, é a sua pergunta ou a sua dúvida. Um dia você estava orando em casa Sim. e o dom da profecia se manifestou. Sim. Você estava orando, você estava falando em línguas Sim. e você foi inspirado. Sim. E essa inspiração, ela, que é o elemento do dom da profecia, exortar, edificar e consolar. Certo. Sempre quando o dom da profecia estiver se manifestando, alguém vai ser edificado, exortado ou consolado. Essas 3 características. Se isso não acontecer, não é o dom da profecia se manifestando. Vamos ver qual outro pode ser? Muito bem. Ótimo. Ok? Então, naquele dia que você estava lá no seu devocional, você falando, inspirado, você sendo usado para você mesmo. Exatamente. Isso aí é que é o master. Exato. Você se edificou, exortou e consolou. Sim. Então esse dom de profecia se manifestou. Não é um presente? Sim. Então naquela manhã, no teu devocional, não foi um presente que você recebeu? Com certeza. Isso faz de você um profeta no ofício? Não. Não. Deu para entender? Tá claro? Claríssimo, claríssimo. Então eu posso profetizar, mesmo não sendo chamado para ser um profeta. E a passagem que eu li contigo, clássica, que a gente Sim. começou, foi Atos 21, onde as filhas de Filipe profetizavam. Ou seja, o dom da profecia, as meninas tinham na vida dela. Agora, chegou um profeta, ofício, Ágabo, outro nível, outra parada. Ok? Aqui ele foi lá em Efésios 4. Deu para entender? Sim, sim, então sim, aqui sim, sim. é só para a gente dividir isso, para a gente não colocar essas manifestações aqui somente para os dons quíntuplos. Porque senão a gente fica esperando. Deus vai usar o profeta, com certeza, no dom da profecia ou nos dons de revelação. Pastor Major, falando sobre essa questão de não esperar somente dos dons ministeriais, do quíntuplo, né? A igreja hoje, então, isso quer dizer que deveria estar em outro nível, né? Por quê? O senhor acredita que as pessoas elas não têm tido esse interesse, essa expectativa de entregar algo no culto? Você acredita que hoje nós estamos passando por um evangelho muito do só vou para a igreja porque eu quero receber algo? O profeta que vai pregar, ele vai trazer algo para mim. Responsável. Ele é responsável. A minha por bênção vai chegar por meio dele. É ele que mexe a panela para fazer a coisa acontecer. Mas será que não tem alguma coisa errada nisso aí? Será que se as pessoas, se elas começarem a ter esse desejo, essa inclinação de buscar mais em casa, né, de estar aquecido, cheio da palavra, cheio do Espírito, como o senhor falou aí, né, que tem que estar cheio da palavra, Sim. de dia e de noite, né, Sim. meditando na palavra, né? Isso é o profeta do Novo Testamento, viu, pessoal? O profeta do Novo Testamento é cheio da palavra, Cheio viu? da palavra. Ele não sabe aquele negócio, não, é cheio da palavra do Espírito. E aí a pessoa vai lá e só esperando receber. E aí, se todos fossem preparados para entregar algo, como é que seria esse culto, hein, pastor? Diz aí. Na verdade, não preparado para entregar, né? Mas desejosos pela manifestação do Espírito. Então, se nós... a Bíblia vai dizer, quando vos reunis, um tem salmos, outro tem hino, um tem cântico. Então, Isso. Você vai ver que a reunião que o apóstolo Paulo está tratando é a reunião de coisas se manifestando. Uma palavra, o outro tem doutrina, o outro tem um cântico. E isso pode ocorrer em toda reunião. No quesito, sabendo que o Espírito Santo quer se manifestar. Deus quer se manifestar. Nós temos Deus revelando, Deus fazendo e Deus falando. Isso é o centro da plenitude da vontade dele. Ele quer revelar, ele quer fazer e ele quer falar. Sempre. 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 Isso aí é o desejo dele, porque nós somos o quê? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Isso. Do Deus vivo. Amém. Então, se tem um local para ser manifestado o poder dele, é dentro da igreja dele, entendeu? É simples de calcular. Só que até onde estamos desejando? É porque quando o dom de profecia se manifesta na minha vida, como se manifestou na sua, a primeira dúvida que surge é, será que eu sou um profeta? Exato. Será que Deus me chamou para ser um profeta? Meu Deus, será? Aí nós vamos para os outros podcasts que a gente conversou. Muito bem. E vamos ver que Deus não comunicou para esse camarada, não estabeleceu esse camarada no corpo. Então aquilo que se manifestou não é porque ele é um profeta. Aquilo se manifestou porque é o desejo do Espírito Santo, é um presente. É carisma. É dom, é dádiva. E o Espírito Santo concede como lhe apraz.
O camarada está na devocional dele orando em línguas. O Espírito Santo concede um dom de profecia. O Espírito Santo concede a palavra da sabedoria. O Espírito Santo concede a palavra do conhecimento. O Espírito Santo concede o discernimento do Espírito. Ok? Perfeito. Presente para ele. Se ele tiver essa linha de conhecimento, ele vai entender, opa, se manifestou um dom aqui na minha vida. Carisma, uma dádiva, um presente de Deus. Isso não me fez uma pessoa no ofício, Sim. mas o Espírito Santo se manifestou. Então, manifestações do Espírito, dons espirituais é uma coisa. Acabamos de deixar bem claros aqui, eu acredito que essas bolinhas ajudou muito. Muito. E dons ministeriais, que é outra coisa, ok? Agora vamos falar do profeta, tirando meu exemplozinho aqui. Mas deixa com a gente isso aqui. Deixa aqui, pastor. É uma baguncinha, mas eu creio Muito que bom, está muito sendo bom. claro. Eu creio que está sendo claro. Agora vamos falar do profeta ofício. Vamos lá. Ó, isso aqui é o profeta ofício. Pronto. Vamos lá. Isso aqui é o profeta. São cálices? Isso é um cálice. Isso é um cálice cálição. da nova aliança. Isso aqui foi da festa do meu filho, gente. O ofício. Sim. Vamos falar do profeta. Um homem chamado por Deus, separado, dentro de um propósito divino. E Efésios vai dizer por que ele é um profeta. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que ele tem que ter, palavra, doutrina. Como é que ele vai edificar o corpo de Cristo se ele só sonha? Como é que ele vai edificar o corpo de Cristo se ele não lê, não ora, não busca? Ele não tem uma vida consagrada. Ele não foge de pecado. Como é que ele vai edificar o corpo de Cristo Santo se ele mesmo não anda como tal? Então, a Bíblia vai falar assim, existe um modo digno, viu? Da vocação que você foi chamado. Esse modo digno é para você andar de modo digno. Ou seja, se o camarada tem consciência que ele é um profeta, por favor, anda como? Anda à altura, anda se consagrando, anda se afastando de pecado, anda lendo, orando, buscando. Ele tem uma vida em que ele, se estiver consagrando-se ao Senhor, aí existem os frutos que vão sair da vida dele. E é muito fácil um pastor, eu sou um pastor local, como é que eu faço para saber se tem um profeta na minha igreja? É simples, olha e você vai ver os frutos saindo. Porque se o profeta tiver o mínimo, 0,5, pendendo para o Espírito, aqueles frutos vão sair da vida dele. E é a coisa mais fácil de uma igreja local é você identificar um profeta. Mais fácil. Porque existem algumas coisas que saem dele que é corriqueiro. Tá dando para entender? Com certeza. Perfeito. Então ele vai ser levantado, foi estabelecido por Deus, concedido por Cristo, estabelecido por Deus, concedido por Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E as ferramentas, é aí que está o negócio. As ferramentas que ele carrega vai diferenciar ele, se ele é um profeta, ou é um pastor, ou é um apóstolo, porque a ferramenta dele é que é a situação. Ele tem uma ferramenta na mão dele, ok? Ferramentas operam no ofício do profeta. E identificar, ver, essa ferramenta aqui é do ofício do profeta. Essa ferramenta aqui é de um profeta. Não é a ferramenta de pastor, não é a ferramenta de apóstolo. Essa ferramenta aqui é de profeta. E existem coisas que, até que cheguem todos à unidade da fé. Então o profeta vai trabalhar na igreja local, doutrinando, ensinando. E essas ferramentas, então, elas são específicas, quer dizer, vamos lá, o pastor não pode usar uma ferramenta do profeta, né, de vez em quando. Aí não. Você está chegando. Por quê? Porque essa ferramenta, ela é constante na mão do profeta. A ferramenta dele, do ofício. E se um pastor ele for operar numa unção profética, todos vão perceber que o pastor está operando na unção profética. Todos vão perceber que aquela ferramenta não é de corriqueira dele. Que ele está em outra unção. Que ele está em outra manifestação. E aquilo é de uma outra ferramenta, ok? Mas a gente vai falar de frutos, vamos lá. E, Major, como é que eu sei que eu sou um profeta? A terceira linha, né? Tem duas do podcast anterior, viu? Corra lá, vai ouvir. Muito bem. E como é que eu sei que eu sou um profeta? Porque existem algumas ferramentas, ó. E essas aqui são as primeiras, ó. Vamos lá? Aqui, ó. Sim. Ferramentas que operam na vida de um profeta. Não sei quem está me enxergando, se pode enxergar assim. Ferramentas que operam na vida do profeta com constância.
palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de revelação estão, não vou botar aqui dentro porque acho que nem dá. Sim. Vamos botar assim, ó. Mas deu pra Deu pra ver? exemplificar. Pronto, Perfeito. tá aí. Deixa aí. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Muito bom. São ferramentas que estão constantemente, continuamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O camarada está envolvido nisso. Não adianta. Não tem quem tire isso dele. Tá nele, ele vê, ele percebe, ele discerne, ele percebe futuro, ele percebe passado, ele percebe presente. São os elementos que existem nessas ferramentas. Uma ferramenta capacita o profeta a discernir. Estou falando de ofício, tá? Essa ferramenta capacita o profeta a saber de presente e passado de pessoas. Tá nele, acabou. Quando o Espírito vem sobre ele, ele consegue. Nessa capacitação. Pastor Major, olha, pessoal, você que está com a gente aí, meu Deus do céu, pense num caldo grosso maravilhoso, um pirão, um caldo de mocotó, meu Deus, que coisa boa, o caldo de mocotó é bom demais. E essa forma didática que o pastor Major trouxe para nós aqui para explicar até uma criança de 2 anos e entender, porque ele trouxe de uma forma tão clara e tão simples, e é desse jeito, né? Que bom, olha, nós já estamos passou muito rápido, pastor Major, meu Deus do céu, vai ter mais, vai ter mais, com certeza. Tem muita gente com a gente. Grande abraço, gente. Lembrei do pastor Beto Gomes. Pastor Beto, se estiver com a gente por aí, grande abraço, pastor Beto Gomes. Eita, vamos ver aqui. Emily Pereira está com a gente aqui, ela falou: já estou aqui esperando, amém. Ela é do Verbo da Vida Cajamar. Ô, glória. Verbo da Vida Cajamar fica onde, Cajamar? Cajamar, sabe dizer, rapaz, pastor? Pede para ela. Divulga aí, Emily, manda aí, Emily. Por favor, nos diga aí onde é que fica Cajamar. Estamos em todo o Brasil, em todo o mundo. Cajamar. Outra coisa. Onde pra gente mandar um abraço. Exatamente. Um abraço, Cajamar. O pessoal de Cajamar aí, tá? Grande abraço. De que igreja também você tá falando, você tá participando com a gente aqui no chat? Pamela Mesquita, direto do Rio de Janeiro. Pamela e Rian. Eu conheço. Aê, por favor. Pamela é a primeira dama, né? Minha esposa querida. E o Rian é o príncipe do cálice. É o príncipe do cálice, ó. Por causa do meu filho de 1 ano, ó. Isso aqui aconteceu. Rian, muito obrigado por você nos conceder esses apetrechos, viu? Rian, depois no futuro você vai assistir esse podcast. E o tio tá agradecendo, porque você nos ajudou, viu? Você deixou mais nobre o nosso podcast. Isso é demais. Isso é demais. Pamela e Rian assistindo, obrigado, Pamela, Rian, um abraço pra vocês aí. Raquel Palmucci. Pais amados, graça e paz. Pastor Estênio, Verbo Varginha. Ela tá falando que é do pastor Estênio, do Verbo Raquel de Varginha. Foram meus líderes jovens do Rio de Janeiro. Raquel Estênio. Líderes de jovens. Líder de jovens. O pastor Major tem muita história, viu? Foram meus líderes. Abraço, Estênio, Raquel, amo vocês. E ministro de música. Meu Deus do céu. Mas só em lembrar, já tô... Ele parece novo. ele parece novo, viu? Mas de jovem. É porque ele pinta o cabelo, pinta... Não. Pinta não, né, pastor? Não. Ele é novo mesmo, ele é jovem mesmo. O pastor Varginha é jovem. Vai ter uma jornada boa, viu? Varginha, Estênio tá pastoreando. Varginha. Pastor Estênio, um grande abraço, tá? Grande abraço, Estênio. Jones Emanuel Nogueira. É o Jones. Jones, ele tá falando, tô por aqui. Grande abraço, Jones. Valeu, obrigado pela audiência, tá? Amém. Valeu demais aí. Jones que trabalha com a parte de... contábil, né? Ele Isso. É o contador. O contador. Não é contador de história, não, viu? Abraço, Jones. Grande abraço, Jones. Valeu. Obrigado, gente. Raquel Palmucci, pastor Estênio Verbo Varginha, Minas Gerais, tá? É Minas Gerais. Claro, Varginha é Minas Gerais. Eu sei disso. Será que eu não sei? Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe. Eu vou precisar o profeta aqui falar. Ó, Tiago Claro não me é. Me é claro. Tiago Claro. Tá claro. Tiago Claro. Grande abraço, Tiago. Pais amados, Tiago, Verbo da Vida de Arujá. Opa! Eu acho que, Tiago, você já participou de outros podcasts aqui. Eu acredito que foi isso, viu, Tiago? Um abraço aí, obrigado, Tiago. Eu tô me lembrando aqui, Tiago Claro. Joselma Silva, eita glória mesmo, viu? Eita glória, Deus é bom. Joselma Silva, Rio de Janeiro, Verbo Retiro.
É Bom Retiro um sucesso. Joselma é minha irmã. É tua irmã? Minha irmã. Ligadaça aí, ó, nos dons. Irmã Joselma. Amém. Irmã de profeta é profeta? Ixi, é outro podcast. É outro podcast. É bom demais esse podcast, viu? Pensa como é bom estar com vocês aqui. Uma celebridade como essa aqui, pastor Major, é uma autoridade, como diz o apóstolo Guto. Um abraço, é uma autoridade, viu? Joselma Silva, Rio de Janeiro, Verbo Retiro, que é a irmã do pastor Major. Elisa da Silva Ferreira, graça e paz, família amada. Graça e paz! Graça e paz. Elisa da Silva Ferreira, um grande abraço para você. Da onde você fala, Elisa? De que lugar? Né? Qual que é o estado? Você está falando no Brasil, fora do Brasil? Diga aí, de que verbo, ou igreja, outra que você igreja, faz parte. outra denominação. Fernando Palmucci, né? Muito bom. Elisa da Silva Ferreira. Infelizmente, muitas pessoas se esqueceram do Espírito Santo e ficam escorados na revelação do profeta. É isso mesmo que o pastor Major falou. Porque o profeta hoje, da atualidade, do Novo Testamento, ele é um homem cheio da palavra e ele não sai aí. A pessoa não precisa ficar atrás do profeta para ser guiado, né? Não, ser dirigido por ele. Não. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos dirigir. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Tem mais gente aqui. A Elisa da Silva Ferreira, pastor, ela é do Verbo da Vida Guaratiba. Que é Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Rio de Janeiro, pastor Edmilson. Guaratiba, Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba, que esteve agora com Ladona Osborne. Guaratiba, Não é Guaratiba, Pedra de Guaratiba. Tem Pedra de Guaratiba, tem Ilha de Guaratiba, tem muita coisa. Aí Guaratiba é uma região toda. Eu não me atrevo, eu não vou me atrever aqui, porque o homem é genuinamente um carioca da agenda. Guaratiba. Guaratiba. É uma região inteira. É uma região inteira. Um abraço para Guaratiba. A igreja fica na ilha? Tem Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Guaratiba. É muita Guaratiba. É muita Guaratiba. É muita Guaratiba, viu? Um abraço para Guaratiba. E um abraço aí para Guaratiba. Ladona Osborne esteve lá. Esteve lá, em Pedra de Guaratiba. Em Pedra de Guaratiba. Elisa da Silva Ferreira. Oi, voltei. Ok, Elisa. Depois você fala aí da onde você é. Não, já falou já. Meu Deus do céu, perdoe aqui, viu? As muitas letras me fazem delirar. Pastor Major, culpa do profeta, viu? Poxa. Porque ele aí me deixou meio... Amém? Fiquei assim, ó. A cabeça está girando aqui. Muito bom, muito bom. Elisa da Silva Ferreira, oi, voltei. Carlos Lima, Major, meu amigo, saudades, pastor Carlinhos. Carlitos Teves. É isso aí. Amém, pessoal, amém. Top demais, nós já estamos encerrando. Meu Deus, não deixe de compartilhar esse link, tá? Amém. Espero que... Não deixe de compartilhar esse link, passe à frente, foi muito top. Nunca mais vai morrer o exemplo. Maravilha, olha, você que está conosco aí, continua conosco, nós já estamos encerrando esse podcast maravilhoso. Meu Deus. Pensa quanta coisa foi falada, é uma hora, pessoal, 1 hora de programa. E quinta-feira nós vamos estar aqui de novo, tá de volta. Então fica aí, já deixa programado. Já deixa o lembrete certinho. lá para na próxima Agenda. quinta-feira, deixa na agenda. Tá? Se você pode acompanhar, acompanhe. Eu não vou dar spoiler, pastor. Não vou falar quem é que vai estar presente aqui na próxima quinta-feira. Vai ser top. Vai ser top. Isso é fato, vai viu? Ser top. Vai ser top. Quem tá falando é o profeta. Vai ser top. Não perca a próxima quinta. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tem coisa boa vindo por aí, tá? Como foi hoje. Ou vai ter mais, tá? Com o pastor Major. Nós vamos fazer outros podcasts com o pastor Major aqui sobre esse assunto. Tá bom? Então se prepare aí. Faz uma coisa, não deixe de fazer o bem a quem direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, compartilha esse link aí com o máximo de pessoas que você puder agora mesmo. Pega o seu dedo aí, ó, pega o seu smartphone e sai compartilhando. Dá o seu joinha, tá certo? E depois você, como é que se diz? Vai lá nos... deixa a sua... Como é que se diz, pastor? Você compartilha, você escreve lá. Sua notificação lá pra gente. Você escreve lá depois, lá embaixo. Mande recado, comente. Exato, fala de onde você fala. É muito importante isso, que aí dessa forma, o YouTube, ele vê esse conteúdo como um conteúdo, realmente é um conteúdo de extrema, né? Um conteúdo nível hard, super, ultra. Rico. Né? Riquíssimo, abrangente. Então, o YouTube, o algoritmo, o robô do YouTube vai enxergar isso dessa forma e ele vai fazer o quê? Ele vai passar à frente e fazer com que mais pessoas, que você não tem nem ideia. Olha como você está sendo importante quando você compartilha, quando você dá o seu like. Fica aqui comigo, aqui, presta atenção. Quando você faz isso, quando você compartilha, quando você interage com o vídeo,
o que acontece é que o algoritmo vê com muitos bons olhos. Então ele vê que aquilo ali, rapaz, é bom esse conteúdo. Eu vou mandar para mais pessoas. E mais pessoas vão ser abençoadas como você foi. Amém, amém. Então vai chegar no Japão, vai chegar na China, vai chegar em todos os lugares do Brasil, lá em Manaus, vai chegar em Porto Velho, Rondônia, Rio Branco, vai chegar aí no Rio de Janeiro, todo lugar como tem chegado. Compartilha. Então compartilha, não deixa de compartilhar e de participar. É sempre uma honra estar com vocês. Pastor Major, muito obrigado, pastorzão. Obrigado eu. Espero que tenha... Por favor. Espero que eu tenha sido claro aqui em algumas coisas, porque a gente precisa conversar sobre isso. Sim. Né? E temos um tempo maravilhoso, que é esse tempo de oportunidade. Quero Sim. agradecer toda a minha liderança, os meus parceiros aqui que estão todos nesse momento também trabalhando aqui na igreja, parceiros e companheiros de ministério. Obrigado a todos por esse apoio também. É muito bom a gente ter esse apoio também. E só agradecer a você pela oportunidade e espero que a pessoa tenha esse discernimento e só dividindo para que a pessoa continue pegando o restante, ofício ministerial e dons espirituais, ok? Só divide para que você fique mais pronto para fluir com o Espírito Santo mediante as manifestações do Espírito, Amém. ok? Olha aí, que coisa Deus boa. quer se manifestar em todas as nossas reuniões, Ele quer nos assistir dentro do que Ele quer revelar, do que Ele quer fazer e do que Ele quer falar. Muito bom. Deus Então, é bom demais. Em Obrigado, todo tempo, obrigado em todo por tudo. tempo. Obrigado, mídia. Obrigado, Brasil. Valeu, é isso aí. Obrigado, pastor Major. Eu que agradeço pela honra, pela satisfação, tá? Muito obrigado. Amém. É sempre bom estar aqui presente, batendo papo com essa autoridade aqui, pastor Major, Josinaldo Major. E é claro, obrigado aí todos que fazem parte aqui, porque nós estamos aqui agora com luzes, com câmera funcionando, áudio perfeito. Tudo maravilhoso. Porque tem pessoas nos bastidores. Os midianitas. Os Brincadeira, Não gente. podíamos acabar sem Pessoal essa. que trabalha na mídia. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Essa foi ótima, mas esse povo lindo, maravilhoso, abençoado, ungido. Fazendo tudo acontecer. Cheio do favor de Deus e da graça de Deus. Um abraço. Que tem nos favorecido, né? Que tem nos ajudado aqui para que isso aconteça. Então, muito obrigado a todos vocês que participam, que fazem parte aqui da mídia dessa igreja e que estão aqui nos ajudando para que o podcast aconteça também, tá? Então, já sabe, final de semana agora nós temos culto de missões aqui na igreja, hein? Opa! No sábado, Especial hein? de missões, vem! Culto especial de missões aí no sábado, tá certo? Então, venha, participe às 19 horas. Às 19 horas, exatamente. Porque a Escola de Ministro volta sábado agora. Eita, Escola de Ministro. Ano dourado aqui, Ano dourado o Verbo aqui. Taubaté. Verbo Taubaté. Escola de Ministro tá todo vapor. Tá hard, tá demais, tá demais. Então, olha aí, ó. Você que aproveitou, você que não aproveitou, perdeu, né? Mas vamos lá. Vamos crescer. Vamos crescer, vamos avançando. Aqui, essa câmera aqui, pastor. Muito Opa, obrigado a vocês. gente, muito Um grande obrigado, abraço. sucesso. Até a próxima. Não deixe de participar toda quinta-feira às 15 horas. Já deixa aí sinalizado. Quinta-feira tem mais, tá bom? Grande abraço. Amém. Shalom. Shalom, Até mais gente. aí. Grande Valeu. abraço. Abraço. Até mais. Seja abençoado.